É, estamos no mês do Setembro Amarelo, não é? Que é a campanha de prevenção contra o suicídio. E aí, eu resolvi que durante esse mês eu vou falar muito dessa saúde mental do trabalhador e do estudante. E como meus vídeos da quinta-feira, ele está direcionado mais ao estudante, né? Porque as quintas-feiras especial de Enem. Então, a gente vai começar a falar sobre esses cuidados com a saúde mental, tá bom? Então, hoje eu quero conversar um pouquinho sobre a angústia na hora da escolha. Por quê? Porque essa escolha pela profissão muitas vezes traz alguns questionamentos. A exemplo, né? Qual a profissão que me trará mais dinheiro? Será que eu vou conseguir fazer uma escolha certa? E se eu decepcionar meus pais? Então, esses são alguns dos questionamentos que podem surgir no momento da escolha profissional, tá? E por quê, gente? Geralmente, nossa primeira escolha é quando a gente ainda é adolescente. E aí, esse momento vem carregado de muita expectativa, de ansiedade. Por quê? Porque a escolha profissional, geralmente, vai ser, assim, a primeira grande escolha que nós fazemos na nossa vida, né? E aí também existe o quê? Uma pressão social, tá? Muito grande, que, assim, determina que nós tenhamos respostas imediatas. Também, junto a isso, vem a falta do conhecimento das profissões, o preparo também para as profissões, para o mercado de trabalho, certo? Isso tudo vai fazendo com que esses sentimentos sejam intensificados. E aí pode causar o quê? Um sofrimento. E até também pode causar transtornos psíquicos, tá? E aí, o que é que acontece? Essa escolha profissional, ela vem coincidir com um período de transição do sujeito, onde eu estou transicionando da adolescência para a fase adulta. E esse momento, geralmente, é marcado por quê? Por crises, né? Porque você está saindo ali do momento mais dependente para um momento mais independente. As mudanças estão, tipo, principalmente quem estudou a vida toda numa escola só, e aí vai para a universidade, vai separar ali dos colegas, tá? Sem falar que o ambiente da universidade é muito diferente do ambiente da escola, tá? Também tem também as mudanças relacionadas, né, à própria adolescência, mudanças hormonais e tudo mais, tá bom? Então, mudanças comportamentais, certo? A questão da identificação com os grupos, tudo isso faz parte da adolescência, certo? E aí também mudanças sociais, o papel social já começa a mudar, então a gente precisa também compreender essa fase, certo? E compreender também o contexto social que estamos inseridos, tá bom? O contexto cultural, contexto econômico, histórico, tudo isso precisa ser levado em conta no momento de uma escolha profissional. Mas a gente não é treinado para isso, tá certo? E aí, até mesmo a própria família acaba ficando um pouco confusa nesse processo de transição. Então, assim, às vezes os adolescentes são tratados como crianças e às vezes são tratados, né, e como adultos, recebendo cobranças de adultos. Por quê? Porque essa fase de transição vai mexer com todo mundo, não só com o adolescente, tá certo? Então, assim, quando se pensa nessa escolha, né, qual curso que eu vou fazer para o Enem? Que profissão que eu vou escolher? Então, assim, a maioria dos jovens vão demonstrar diversos sentimentos, tá bom? Que, assim, pode ser uma simples preocupação com o futuro, tá? Mas também vão ter algumas pessoas que vão sentir um pavor intenso e uma angústia também castigante ali. E aí, por quê? Porque você começa a pensar, o jovem começa a pensar, né? Eita, eu tenho que decidir o que é que eu vou fazer para o resto da minha vida.
E aí vem essa angústia. E nesse momento que o adolescente ali, que o jovem está cheio dessa angústia, acaba fazendo escolhas, né, mais apoiadas em rótulos ou representações distorcidas da profissão, tá bom? Também vão existir aqueles que vão reagir com tranquilidade, mas também que é o quê? Um mecanismo de defesa em relação à angústia. Então, vão ter alguns que vão estar angustiados, mas vão reagir com tranquilidade, porque é uma forma que tem de se defender, né? Defender seus sentimentos ali, né? Não, é melhor não pensar, tá bom? Então, assim, também vai existir a falta de apoio da família. Tem jovens que não têm apoio da família. Tem jovens que a família quer porque quer que escolha certa profissão. Tem jovem que a família não tá nem aí. Então, a gente precisa ter cuidado com esses extremos, certo? Então, assim, tem alguns pais que dizem assim, não quero interferir na escolha. Mas esquece que precisa também estar lá, apoiar, certo? Também alguns pais vão passar por algumas dificuldades de suportar essa ansiedade do filho. Por quê? Muitos adultos não sabem nem lidar com suas próprias emoções. Como é que vai saber lidar com as emoções do outro? Não é fácil, certo? Então, quando a gente pensa, está muito presente a influência familiar, a influência da mídia, a influência social, né? E econômica. E tudo isso é muito relevante nesse momento de escolha. Por quê? Porque muitas decisões, elas são fundamentadas somente pelo retorno financeiro que essa profissão vai dar. E aí acaba ficando em segundo plano a satisfação pessoal, né? Vão existir também outras pessoas que, por estar muito cheio de dúvidas, vão escolher a carreira dos pais ou de alguém da família, né, próximo, certo? Ou então também atender às expectativas dos pais. Então, os pais não, o pai ou a mãe, sei lá, não conseguiu ali exercer uma profissão que queria muito, que era o sonho, e aí o filho não, vou atender a expectativa, meu pai e minha mãe quis tanto, né, que eu fizesse, então eu vou fazer. Essa projeção, né, e o pai projeta no filho ali, eu não consegui, então, se meu filho fizer, eu estou realizado. Mas será que o filho também vai estar realizado? Hum? E aí, diante desses tantos conflitos aí, o medo de errar, o medo de não atingir a expectativa dos pais, o jovem pode acabar cedendo às sugestões, né, familiares, sem analisar o real contexto dessa profissão. E isso acontece demais. E aí é muito importante que nessa fase exista a colaboração dos pais, dos educadores, de nós, psicólogos, né, para esclarecer essas dúvidas. Então, por isso que existe a orientação profissional, certo? Por quê? Porque para que a gente consiga organizar essas informações relacionadas ao mundo do trabalho e levar isso para esses jovens. Então, isso é fundamental, porque a gente precisa levar em conta, né, as características de cada pessoa dessa, de cada jovem, as habilidades, as aptidões, os valores, tudo isso precisa ser levado em consideração na hora da escolha. Por quê? Porque quando ele chegar lá no ambiente de trabalho, né, isso tudo é relevante. Porque no próprio ambiente de trabalho, onde vão surgir as relações afetivas, vai surgir também a questão do sucesso, do fracasso, as frustrações, que tudo isso tem muito a ver com o crescimento pessoal. Então, por isso que o autoconhecimento ele é de extrema importância. E também há uma necessidade, né, de ressignificar o significado de trabalho, porque muitas vezes as pessoas ainda pensam em trabalho como um cumprimento de tarefas ou porque eu preciso ganhar dinheiro, um retorno financeiro. Mas se fosse só isso,
Se eu fosse pensar só no retorno financeiro, ou só pensar assim que o trabalho é o cumprimento de tarefas, fiz meu trabalho, terminou, tchau, acabou-se, separar o eu profissional do eu pessoal, que isso não existe, né? Já falei aqui. Qual seria o sentido de fazer a escolha se não existisse o sentido no trabalho para cada pessoa? Cada pessoa vai dar o seu sentido ao que realmente significa trabalho, né? Então, por isso que a gente precisa sempre falar sobre esse cuidado que a gente precisa ter nesse momento de escolha. E esse mês, né, mais do que nunca, falar mais, aprofundar mais sobre essa questão da saúde mental. Então, existem muitos jovens que estão passando por ansiedade, por angústia, por causa desse momento de escolha. E é aí é onde ele precisa dessa ajuda, desse apoio, dessa orientação, tá certo? Então, qualquer dúvida que tiver, qualquer coisa, que quiser colocar algum comentário aí, podem comentar, fica à vontade, tá certo? Então, eu vou pedir que vocês, quem não se inscreveu ainda, se inscreva aqui no canal, para que esse canal possa crescer, para que eu possa trazer mais conteúdos aqui para vocês, tá bom? Então, até a próxima semana.